Bom dia. Bom dia. Bem, Aninha. Então, nós estamos aguardando o pessoal chegando. Bom dia a todos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, uma prosa bem gostosa, né, Ana? Sobre as deusas, né? Conversando sobre as deusas. E eu vou, nesse Aí. momento, falar um pouquinho do intuito das lives. Já apresenta a Ana para todos vocês. Então, pessoal, eu me chamo Marluce. Sou a idealizadora da Sonho de Gaia, terapias e artigos esotéricos. E o intuito dessas lives, desse movimento, é trazer inspiração para a nossa semana, para o nosso dia, para que a gente possa, então, se inspirar em movimentos, em movimentos que tocam a nossa alma, que tocam o nosso ser, né? E que aqueles movimentos, aqueles assuntos, assim, que arrepiam a gente, né? E assim gerando um impulso para que a gente possa gerar ações positivas na nossa vida, ações para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento. E assim, né, harmonizando as nossas relações, os nossos vínculos, né, com as pessoas que convivem com a gente. Então, são inspirações. E o assunto de hoje, eu convidei essa mulher que eu admiro muito, que eu conheci a Ana no ano passado, através de uma cerimônia aqui na Sonho de Gaia, e onde a Ana, ela apresentou o trabalho dela e o propósito dela, assim, tipo, ela comentou sobre os geradores de círculos pela Terra. Isso me tocou profundamente, assim, um chamado de alma, né? A Ana, ela é idealizadora e facilitadora de círculos femininos, né? E ela trabalha com geradora de círculos pela Terra. Então, é um lindo trabalho que ela vai estar comentando um pouquinho também. E eu vou deixar ela se apresentar, né? Ela se apresente agora e diga aí, né, Ana, qual o seu servir, né, Ana? Tá bom. Bom dia, gente. Vou só pedir para que vocês me informem aí se está cortando o vídeo para vocês, porque eu escuto a Marluce cortando. Ah, tá Só para cortando? saber, para saber se chega assim pro pessoal também. Tem falha aí no áudio? Isso, se o pessoal puder responder ali para nós, né? A gente agradece, pessoal. Tá bem tranquilo. Obrigado, Céia. Tranquilo? Tudo bem? Uhum, Tá jóia. sim. Para mim estava cortando, então pode ser Ah, que a minha conexão. Aí vocês. É. a Liane tá cortando um pouco. Bom, aí vocês nos Vamos ver. comuniquem, por favor, se cortar muito, né? De repente a gente daí entra novamente, Isso. né? Tá bem. Então, bom dia a todos. Bom Gratidão, dia. Marluce, Sonho de Gaia, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E muito carinho pelo Sonho de Gaia, pela loja, pelo espaço. Então, eu sou Ana Paula Andrade, sou terapeuta transpessoal e trabalho com desenvolvimento, né, do sagrado feminino há 13 anos e desde 2014, então, oriento a formação Geradores de Círculos pela Terra, né, uma formação para mulheres e tem esse propósito, esse intuito de focalizar círculos femininos, né? Inicialmente foi esse o chamado assim, para a formação, e com o tempo percebemos que ela se tornou uma jornada de cura e transformação pessoal para muitas mulheres, independentes, né? Se chegam com esse propósito ou não de focalizar círculos, né? Então, Uhum.
é um retiro de 8 a 10 dias, né? Onde a mulher pode se aprofundar, assim, no seu próprio ser, né? E ressignificar seus ritos de passagem. E, É bom, puramente transformador, né, Ana? Pelo menos eu que participei posso dar esse depoimento, assim, que tu entra uma mulher e tu vivencia tudo aquilo e realmente, assim, tu mergulha profundamente, assim, no teu ser. Então, é puramente transformador o Geradoras. é sim, é verdade. E tudo isso começou há 13 anos atrás, quando eu conheci o trabalho de uma mulher, uma irmã, né? Uma sábia abuela, Uhum, chamada Elizabeth Duzic, que na época não era minha sogra, né? Ela é mãe do Rafa, do Rafael Duzic. uhum, E o homem que caminha ao meu lado, e eu ao lado dele. sim. E, e ela era uma terapeuta, né, que eu soube, assim, na minha cidade natal, e fazia um trabalho na cidade e tal, tinha uma colega que fazia terapia com ela, e ela me contava, então, que ela trabalhava com o sagrado feminino, e, e aí me falava de deusas, né, essa minha colega, porque fala das deusas, não sei o quê, eu nunca tinha ouvido falar, assim, né, eu sabia da mitologia, assim, um pouco que a gente, né, via nos Sim, livros, mas nunca vi um trabalho, assim, terapêutico para que podia nos ajudar nesse sentido, assim, né, de autoconhecimento através da mitologia. E aí eu soube que ia ter uma vivência, então, e me inscrevi, porque achava que tinha que melhorar alguma coisa naquela mulher que eu era. sim. E fui para. Era um final de semana, né? Uma imersão sábado e domingo, só com mulheres. E lá eu obtive uma cura, assim, né? Muito bonita com a minha mãe. Minha mãe não estava participando da vivência, no entanto, estava através de mim, né? Essa mãe Sim, interna, né? Que eu sim, trazia comigo. E eu percebi que tudo aquilo que eu brigava internamente ou negava internamente naquele feminino era uma deusa, apenas uma deusa com a qual eu precisava me reconciliar. E certo. foi muito lindo, assim. E também descobri muitas coisas sobre mim que eu achava que eu estava distante daquilo, né? Eu fui me descobrindo ali e saí daquele final de semana transformada, assim, eu me lembro de parar na porta da casinha, assim, onde tinha sido, né, o curso todo, final de semana, e olhar, assim, para a rua e eu disse, nossa, né, eu era outra mulher e aquela sensação maravilhosa de que eu tinha descoberto um grande tesouro, claro, Sim. né, quando a gente se abre, né, descobre tantas Sim. coisas maravilhosas sobre nós mesmas. Às vezes a Hum, gente vem só pensando coisas ruins da gente, né? é, é verdade. Deixando a mente dizer um monte de historinha, contar um monte de histórias, né? É, achando Ana, que não tem, que não é possível, que não é capaz, sabe? quero Várias te crenças, dizer que né? a Elizabeth do Zic, ela tá no campo, porque eu senti de oferecer para as meninas que estão assistindo, foi meu primeiro oráculo, foi meu primeiro, Que digamos lindo! assim, tarô que eu comprei, né, no Círculo Feminino que eu fiz em 2016, com a Rafa Ricciardi e com a Ah, Cris Machado. E aí a Rafinha, né, mostrou para nós e foi o primeiro tarô que eu comprei. E aí hoje eu sinto de ofertar para quem estiver participando, né? No final, pedir para o pessoal dizer um número para nós tirar uma cartinha e depois eu posto lá no Sonho de Gaia. A Elizabeth está no os campo. florais de lis foram sintonizados pela Beth, né? Pela Elizabeth Sim, dos sim. Muito lindo. Acompanhei algumas sintonizações, assim, nas colheitas, né? Ah, Das que flores. legal. Que legal. Então eu saí de lá. Para Uhum. mim tá cortando bastante o teu áudio. Então, às vezes, se eu não entender alguma coisa que tu tenha falado, Ok. perguntado, Eu vou tu me tentar ver aqui repete. se ela
coisa da conexão, de repente. Eu vou falar mais pausadamente, daí para não tentar, porque a Tá. conexão aqui a princípio tá ok. Vamos ver. Tu me escuta bem? Eu te escuto super bem. Uhum. Tá bom. Então, eu saí de lá, eu pensava, pensando assim, isso precisa chegar a mais mulheres, né? Eu só pensava isso, aquilo que eu descobri, aquela sensação que eu estava maravilhosa, eu queria que mais irmãs sentissem, né? E Sim. aí eu saí de lá dizendo isso, eu quero fazer isso. Nunca tinha focalizado em nenhum círculo feminino, nada assim. E aí eu Uhum. fui estudar mais sobre os arquétipos, né? E fui me autoestudando, né? Me autoconhecendo através deste estudo. E, e comecei a estudar com uma irmã que também tinha feito essa vivência, né? Uma terapeuta também que estava iniciando, assim, o seu caminho como terapeuta. E aí marcamos, depois de um tempo ali, não sei quantos meses, a primeira vivência, o primeiro curso, né? Uhum. Que se chama Espelho da Lua. Até hoje, o Espelho Espelho da da Lua, Lua. hoje eu conduzo sozinha ele, né? Cada uma Certo. de nós seguimos os nossos caminhos, mas iniciei com a Ana Paula Marafigo, né? Ana Paula Uhum. Caliantra. Uhum. E foi uma linda jornada, assim. Que E legal. foi transformador, a gente foi vendo que era transformador esse conteúdo para muitas mulheres, né? Que de fato Sim. fazia sentido, que muitas conseguiam compreender os pontos ali de conflito nas suas relações, as dificuldades que às vezes encontravam em certas áreas da vida, né? O porquê ou o para quê, né? Porque a gente vai Sim. também mudando nossas perguntas, né? Às vezes a gente não encontra a resposta porque não está fazendo a pergunta certa. É verdade. É muita autoobservação, né, Ana? É. E aí, então, esse estudo que eu focalizo, assim, agora, neste momento da quarentena, ele está acontecendo online. E da mesma forma como a gente via presencialmente, né, se algo maravilhoso, assim, né, Sim, está ocorrendo online e está sendo tão profundo quanto, né? A verdade. gente encerrou uma turma agora, encerrou sábado passado, agora uma turma e inicia outra semana que vem, do Sim. dia 8 ao dia 13, né? Uhum. E tivemos um grupo bem bonito, tu pôde estar junto, né, Sim. presenciando esse movimento. E acho As- que daí depois tu pode falar mais um pouco sobre Sim, isso, né? O que foi para você sim. conhecer suas deusas, porque passar pelos geradores, antes esse trabalho estava dentro da formação, mas a gente precisa de bastante tempo para estudar as 7 deuses, porque são 7 arquétipos dentro da psique que a gente estuda. Sim. Uhum. E então hoje ele acontece separado da formação geradora de círculos pela Terra, mas é um curso de autoconhecimento, ou de 2 dias, de sábado e domingo, ou como a gente está fazendo, assim, de segunda a sexta à noite, né, online, e sábado e Uhum. domingo, manhã e tarde. Então, falar um É. pouquinho delas, né? Vamos ver o que essas deusas, né, têm São relacionado essas com nós deusas. mulheres, né, Ana? Que a gente fala tanto das deusas, né? E qual é a relação das deusas com nós? No final, eu quero dar meu depoimento aí sobre o espelho da lua. É isso aí, é importante, bom, né? Ninguém melhor para falar do que alguém que vivenciou o processo, né? É, Eu falei do meu aqui, né? Como foi transformador para mim. E foi um divisor de águas, né? Na verdade, porque a partir dali muita coisa mudou na minha vida, né? Comecei a sim. enxergar coisas que antes eu não enxergava. Passei a fazer as mudanças que eram necessárias, né? Passinho em passinho, fui realizando essas mudanças internamente e externamente, porque indo, né? Sim. E às vezes é desafiador alguns passos, nos pede muita coragem, nos pede determinação, nos pede foco, né? Sustentação
daquilo que a gente realmente quer, Sim. para remover certos véus, para abrir mão de certas crenças, né? A gente vai se dando conta, assim, para cortar o cordão umbilical, né? Que às vezes a gente está com 20, 30, 40 anos e ainda está lá, assim, com essa menina na barra da saia da mãe, É, outra verdade. menina ainda encantada, apaixonada pelo pai herói e ainda buscando esse pai nas relações, muita coisa, assim. Então eu consegui durante alguns anos, né? Porque não é assim, né? A gente acha que vai resolver uma vida toda em um dia, né? Não. A gente quer isso, né? O É, terapeuta, ou a cartomante, ou o guru, tire com a mão, né? é. Aquilo que você levou anos e às vezes gerações, né, para construir. Hum, Então, são muitos personagens que a gente foi moldando a partir de modelos, né, ancestrais, né? Nós somos o ser humano, né? Nós somos essa curiosa mistura de características adquiridas, né? sim. Então, ao longo de uma evolução mental, né? Muitas gerações. Hum. Então, às vezes tem coisas muito enraizadas, padrões, né? De comportamento muito enraizados. E que a gente não percebe, né, Ana, quanto esses aspectos que muitas vezes está preso na nossa psique, né? Está preso na forma que a gente pensa que é, ou que a gente adquiriu aquele aprendizado, e mãe nos ensinaram assim. Aí a gente vem para um mundo e para uma vida onde tu descobre que nem tudo é como tu sempre imaginou que fosse, né? E aí tu vai vendo que realmente tu vai criando personagens, tu vai colocando roupantes, tu vai às vezes colocando máscaras. E aí tu percebe que isso tudo te distancia de quem tu realmente é como essência, né? É, Mas que bom que nós temos acesso a ferramentas e também a muitas pessoas que nos ajudam a clarear, a tirar essa nuvem escura que às vezes paira assim, né? Não sei se deu foi. para me ouvir ou cortou Sim, muito, Ana. cortou bastante para mim, mas eu estava só aguardando para ver quando é que era uma pausa ou era um corte na fala, né? Sim. A gente vai. Então, de fato, é natural, né? Nós estamos aqui nesse mundo, vivendo essa experiência humana, e é natural que nós vistamos alguns personagens, né? Que a gente construa um ego desde a infância para Sim, nos relacionar, né? sim. E a questão é que às vezes a gente permanece com essa estrutura de ego, percebo que ela não serve mais para gente, né? Então, Uhum. percebendo no sentido que você não está feliz, né? Você não se identifica mais com aquela forma de ser, mas não sai desta forma porque, bom, as pessoas esperam isso de ti, né? Elas acostumaram com você desta forma, elas inclusive acham que você é isso, mas você Uhum. percebe que não é isso, né? E quem é Sim, você? Você começa a se perguntar. Parece que, não sei, muitas pessoas passam por isso, né? Pelas crises de identidade, assim. sim, verdade. Então, quem sou eu? Começa a se perguntar: será que isso que eu faço é o que eu gostaria de estar fazendo, né? Isso que eu escolhi foi uma escolha minha ou de alguém, né? Uhum. Algo que foi projetado para mim, algo que foi sonhado para mim por uma outra pessoa. Então, muita Sim. coisa começa a vir, e muitas pessoas, neste momento da humanidade, repensando a sua vida, né? Hum. De uns anos para cá, está muito evidente isso, né? Sim. Essa Hum. necessidade de ser quem se é, não mais quem o outro espera que você seja.
E isso é um grande conflito para muitas pessoas, porque ser quem você é, inevitavelmente desagrada alguém. E aí tem esta ou este, a menina boazinha, né? Ou o menino queridinho, que não quer desagradar, ou o Uhum. papai, ou a mamãe, que quer ser aceito, que quer se sentir pertencente. E ele projeta isso nas suas relações. Por quê? Porque ainda há este ego infantil, né? Então, nesse estudo, eu realizo um estudo com os arquétipos femininos, né? E durante todos esses anos foi voltado para mulheres, porque nós manifestamos eles com mais clareza, né? Sim. Porque vestimos esses papéis, seja como filha, como mãe, como esposa, como profissional, né? Parece que a gente vai vestindo um modelo, sabe? E aquele modelo ideal construído por uma cultura patriarcal e que Sim. não nos representa, sabe? Hum, Não nos agrada muitas vezes. Às Sim. vezes nos coloca em situações que a gente não se sente feliz, não se sente respeitada e se mantém ali, mantém desta É. forma. E a gente vai Então nos seguindo faz esse reavaliar. sistema. A gente vai Oi? seguindo esse sistema e acho que está inserida para se sentir pertencente a algo também, né? E aí tu vê que tu tá no automático e às vezes tu Isso, tá automático. seguindo o pai, né? Tipo, seguindo um aspecto teu, né, da infância ou até mesmo da adolescência, onde tu quer seguir o masculino, tu quer seguir o homem. E aí tu faz movimentos para agradar e ter a aprovação dos homens, ou querendo se comparar a Verdade. eles. Então esse é um aspecto de uma deusa, né, Ana? É, a partir das suas referências, né? Ou você vai para um lado extremo, né, deste, que é ir Sim. contra, né? Então, você veste um arquétipo para não reproduzir aquilo ou não passar, né? Não correr o risco de passar por aquilo que as mulheres da sua família passaram, as mulheres da história, né? Que você conhece passaram. Então, você veste um outro arquétipo, né? O arquétipo de uma guerreira Uhum. e evitando tudo isso. No entanto, você se volta contra o masculino, né? Sim. Então, tem aquela que faz tudo para agradar, né? E vai se transformando, né? Conforme as pessoas com quem ela se relaciona, ela é uma pessoa, né? Mas ela não sabe quem ela é. Ela tem uma dependência emocional, na verdade, né? Da mãe ou do marido, né? Ou das pessoas em geral, porque a opinião das pessoas importa muito para ela e muitas vezes é isso que limita ela em seus movimentos, né? Em realizar Uhum. certas coisas, porque ela fica preocupada o que vão pensar a Uhum. respeito disso. É. É um sofrimento isso, né, para essa criatura. Uhum. E assim, nós Sim. nunca somos um único arquétipo, né? Na verdade, nós temos todos eles. A questão é que alguns, dois ou três, aparecem de forma mais evidente, né? Porque Sim. nascemos com uma certa predisposição para alguns, temos aí uma bagagem, né, de existências ou de memória ancestral, Não. hereditária, né? Nós somos 50% a mãe, 50% pai. E nascemos e passamos por pequenas experiências, né? E estas experiências também despertam determinados arquétipos, conforme as experiências que você teve, né? Ótimo. Uhum. Então, aí acontece que daí, tipo, dois ou três estão mais evidentes, os outros eles estão mais em defasagem, né? Sem atenção, sem espaço para atuar, né? Sem força. Uhum. E a ideia desse estudo é você conhecê-los, né? Conhecer todas as suas deusas, as faces, né? Deste feminino Uhum. fragmentado na sua psique e aos poucos ir convidando todas elas para dançar, né?
de forma que uma hora todas consigam dançar harmonicamente e que esses arquétipos não a domine, porque o Sim. que acontece muitas vezes é que um ou outro, assim, meio que tomam conta do cenário e você só consegue se realizar naquela área, Sim. que é a área de interesse desse arquétipo. Por exemplo, a área profissional, né? Existe um arquétipo na psique da mulher que é uma face, uma deusa voltada mais para o intelectual, para o racional, para os estudos, para a carreira, né? E é altamente importante para a gente isso, né? Ela nos Vive traz fazendo organização. curso, Hã? vive fazendo cursos, buscando conhecimento, né? Isso é, isso. E ela é muito importante, né? Ela nos traz essa organização, ela nos traz uma visão prática, objetiva. Então, para as Uhum. mulheres que são muito emocionais, né, que navegam muito aí nas suas águas, ficam muito tempo nisso, ou absorvem muito o conteúdo psíquico das outras pessoas, né? Elas precisam Uhum. desta deusa, né, chamada Atena, para trazer esse equilíbrio. Por outro lado, quem é muito Atena vai precisar de uma outra deusa que lhe tire essa vida tão objetiva, Hum. tão Fazedora, assim, né, Ana? fazedora e necessitada de comprovação para tudo, né? Uhum. Às vezes distante do vínculo emocional com as pessoas, não consegue tecer esse vínculo, né, afetivo com as pessoas. Por quê? Porque tudo isso, né, esses arquétipos, eles estão no inconsciente coletivo e eles se formaram por repetidas experiências, né, progressivas assim na humanidade, que foram acontecendo da mesma forma, gerações e gerações, né? Então aí se Uhum. moldou um arquétipo no Um inconsciente arquétipo. coletivo. Claro que cada pessoa vai vestir ele e vai ter elementos diferentes em mim, em você, que são elementos do seu inconsciente pessoal e inconsciente familiar, né? Sim, sim. E Que são traços constitui. fortes, né? E são traços fortes que a gente precisa ter um olhar com carinho, né? Um olhar observador, né, Ana, para perceber isso, né? Eu acredito assim que o mais desafiador para as pessoas sejam esse olhar observador sobre qual a necessidade quando surge algum comportamento, é, algum arquétipo assim mais forte, né? Tipo, qual a necessidade? Exemplo ali, né, da fazedora, aquela que faz tudo, aquela que busca sempre estar agradando a todos e sempre buscando o fazer e não se permitindo parar, não se permitindo o olhar-se com carinho, com amor, com cuidado, né? Sempre tem a questão do arquétipo que identifica a necessidade de tu estar agindo assim. Uhum. Ele sempre surge por uma necessidade, o arquétipo, né? Não é à Sim. toa. Então, existem memórias ali também, né? Do, da tua alma familiar, assim, e que acaba, este arquétipo, né? Acaba respondendo a isso muitas vezes, né? Sim. Então, ou através desse arquétipo também, pode você estar buscando, né? Estar manifestando um arquétipo diferente no intuito, né, ou com o propósito de fazer diferente. No Uhum. entanto, tudo aquilo que tu exclui e nega, isso vai continuar te acompanhando, batendo na tua porta, até que você inclua e aceite. E até com mais força, né? Exato, né? Então pode ter esses dois polos, assim, né? Um arquétipo Uhum. vinha produzindo a mesma coisa que vinha ocorrendo no seu sistema, ou você vestiu um outro negando tudo isso. Então, nenhum nem outro vai ser talvez algo positivo, né? Assim, vai sempre é
na verdade, a gente sempre vai estar buscando a inteireza do ser, né? É isso que nós queremos, ser este ser inteiro. Sim. Então, é necessário conhecer todas as partes, né, de si mesma e dessa história, essa sua história, e acolher todas essas partes, independente de como foi essa história. Foi como foi o que foi possível fazer naquele momento, né? Às vezes a Sim. gente se arrepende, se culpa, se pune por algo que fez no passado, né? Ou fica Uhum. culpando as pessoas do passado, né? Os seus pais, algo assim. E, no entanto, eles fizeram o melhor que puderam. E você também, em um determinado momento, se teve tal atitude e hoje você se arrepende, foi como foi possível ser feito. Daqui para frente, como eu posso fazer diferente, né? E o momento pede muito isso, né, Ana? Esse momento que a gente está vivendo atual, o olhar para o presente e o olhar para frente, né? Isso. As pessoas estão em casa, quem está conseguindo e podendo ficar em casa, né, recolhido e se cuidando, cuidando dos seus familiares. A gente está nesse movimento assim de viver o momento presente, justamente para quem tem ali aspectos de ansiedade, né, ansiedade, nervosismo, enfim, né, aquela ânsia do que está por vir. A vida está nos mostrando que o futuro está incerto, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, a importância da gente viver o hoje e viver da forma melhor possível. Olhando para tudo isso, né, Ana, com amor e carinho, né, respeito pela nossa história e pelo que somos e sentimos, e, e levar em consideração a importância desse autoconhecimento, a importância da gente olhar para a nossa história, para a gente poder viver em harmonia esse momento presente, né? De fato, sempre foi desta forma, né? Só o que existe é o hoje, é o agora, né? Então, a questão é essa, que viemos há muito tempo vivendo apegados no passado ou projetados no futuro. E agora este tempo que nós vivemos nos pede muita presença, né? Então, é estar presente aqui neste corpo, consciente de que você escolheu estar neste momento da humanidade, bem neste momento da humanidade, você escolheu estar aqui e aceitar isso, ter plena confiança de que você é capaz, é possível para você passar por este momento, é possível Uhum. para todos nós, né? E, e o amor, ele sempre tem um lugar para todos, né? Ele não nos pede nada, ele sempre nos acolhe, não nos julga em nenhum momento, nunca nos julgou, né? Ele só nos convida a olhar para ele também, né? Sim. Então, esse é o convite, assim, desse agora, né? Olhar para o amor. Uhum. Então, há uma memória, né, ancestral, assim, que... Oi, Cadine! Ela dando oi aí. É uma memória ancestral que teme esse amor, né? No entanto, foi um amor vivido de forma apegada, né? Um amor cego. Sim. E o amor vivido desta forma, ele tem a tendência, não é ele, né? Você tem a tendência de se machucar com isso, de se ferir ou ferir alguém. Sim. Então, o amor, ele é sempre um convite, ele nada impõe, ele liberta, né? Sempre. Uhum. Sim. Então, é sobre isso, assim, que estamos nesse momento refletindo, percebendo nas nossas vidas, nas nossas relações, né? Tendo que conviver, né, com o outro Uhum. e, e nos darmos conta de como nos sentimos nessa relação.
nesse relacionamento. E conversar sobre isso, né? Sim. Então, a gente vai percebendo que às vezes nós estamos conversando ou como crianças, né? Que ainda pedem colo, que ainda precisam de um limite, de um, de um olhar do pai ou de um olhar da mãe. E às vezes a gente não se dá conta que do outro lado também tem um menino ou uma menina que também olha para algum lugar, que também sente É. algo, uma falta de algo, né? Então, Uhum. a gente precisa se voltar ambos, um para dentro de si, né? Cada um para dentro de si. E a gente precisa, às vezes, de um tempo, a gente precisa de silêncio. É bom É. conversar e dizer, olha, chegamos num ponto que se a gente passar daqui, a gente vai talvez se agredir, a gente vai se ofender, a gente vai se desrespeitar. Então, quem sabe a gente silencia agora e volta a conversar sobre isso daqui a um tempo, daqui 1, 2 dias. É a melhor Sim. forma, sabe? Porque senão Uhum. entra ali os personagens, né? Ou entram ali as crianças. Então, nesse curso a gente vai percebendo essas coisas. No entanto, às vezes a gente precisa de tempo, né? Tanto a mulher quanto o homem, ou independente de gênero ao qual você se identifique, esses arquétipos eles atuam na psique. Então eu falo de arquétipos femininos, meu companheiro, o Rafael, fala dos arquétipos masculinos. Não quer dizer que eu Uhum. não os veja em mim, não quer dizer que eu não perceba os arquétipos femininos nele. Agora Sim. imagina se eu preciso estudar tudo isso em mim, primeiramente, né? Como que às vezes eu quero saber mais do outro, sabe? E às vezes a gente age assim, a gente percebe mais a sombra do outro, mas não percebe a sua. Muito É mais verdade. fácil ver no outro o que o outro precisa mudar. Mas e Uhum. eu, né? Qual a minha parte? Porque eu só posso cuidar da minha parte, eu só posso me responsabilizar pela minha parte. E num relacionamento, deveria ocorrer dessa forma, né? A gente está trazendo o relacionamento porque possivelmente há uma questão de era, né? Se dando com alguém que está nos escutando, que é uma deusa, que é a deusa do casamento. Sim. Então, às vezes, ela passa por alguns conflitos na relação e que ela vem expressando uma forma de ser que talvez não seja a forma dela de ser, mas que ela esteja reproduzindo ou ela esteja tentando fugir de um modelo de relacionamento que ela presenciou, que ela não quer para ela. E quando vê, esse modelo ainda está ali, só que está vestido um pouco diferente, sabe? O Sim. ego, ele vai fazendo isso, ele vai se transvestindo. Porque quando você Sim. encontra ele num lugar, vestidinho de um jeito, ele logo vai se vestir de outra coisa para você não pegar ele de novo. Ele é Sim. muito astuto, né? Então, e a gente não quer matar, sacrificar, acabar com ele, fazer ele sumir. Não, a gente precisa dessa estrutura. O que nós estamos buscando é identificar este funcionamento, como que funciona este ego, e perceber o que não me serve mais, o que serve. Bom, o que serve fica, o que não me serve, eu deixo ir. E eu modifico, eu transformo, né? Eu vou ajustando, eu vou alinhando este ego ao meu self, à minha essência, ao que é verdadeiro Uhum. para minha alma. Então eu vou Sim. educando ele, né? Aí tu Mais vai ou menos identificando assim. o que mais se conecta, tu vai identificando o que mais se conecta com a tua verdade, com a tua essência. Isso, então às vezes Ah, quando você passa pelo curso, desafiador ali, se olhar, é, desafiador se olhar no espelho e se enxergar em essência. É. muitas É um desafio descobertas. olhar no espelho.
Porque a gente não quer ver essas sombras, né? É mais cômodo Só que não ver, não olhar, não querer saber o que eu tenho a gente não de. quer olhar para a vulnerabilidade, né? A gente não quer se sentir vulnerável quando a gente olha para alguns aspectos, assim, a gente entra em espaços delicados da nossa alma, né? A gente precisa, às vezes, ir a determinados momentos da história e, e ver se é possível olhar com compaixão, com amor para este momento, para este episódio, para essas pessoas envolvidas, para si mesmo, né? Se perdoar em primeiro lugar, porque às vezes a gente fica se cobrando que tem que perdoar o outro, mas a gente não conseguiu nem se perdoar ainda. É Esse é o verdade, primeiro Ana. passo, né? É reconhecer que não é possível ainda aceitar aquele pai do jeito que foi, ou que é. E aí tem uma filha ali que se pune, né? Que se cobra por não aceitá-lo, né? Que se, que se cobra por não ter dado apoio à mãe. Enfim, tem histórias e histórias. E aí você, a primeira coisa é se perceber humana, né? Tão humana quanto eles, né? É. E Podemos em processo falhar de também, né? crescimento. Oi? Cortou para mim. Podemos falhar, né? Somos humanos, às vezes a gente se exige tanto e que tu acha que tu É, tem que chegar no aspecto de perfeição, mas, poxa, é um perfeição. passito por vez, né? Isso é. E pode ser de um arquétipo isso, sabe? A autoexigência, a perfeição, né? Ser essa mulher sem defeitos, né? Porque uma mulher É. inteligente, ela não erra, sabe? Tem Hum, uma mulher olha só. estudiosa, uma mulher que fez tantos cursos, uma mulher terapeuta, sabe? Tem essa coisa do ego espiritual também, né? Uma mulher Sim, que está à frente de uma instituição ou uma liderança espiritual. Gente, é um ser humano, é né? verdade. Uma professora, né, que está diante de tantos alunos, parece que ela não pode errar. Não é assim, É. não funciona assim. Quando Como, você como se existe percebe um um ser olhar, humano, né? você Como aceita que existe um você olhar. Oh, desculpa, Ana. Você aceita que você é vulnerável, né? Que tem momentos de Isso. fragilidade. Não precisa ser sempre forte. É, Que ser frágil não é sinônimo de fraqueza, né? Se perceber num momento de fragilidade não quer dizer que você é uma pessoa fraca. Simplesmente que você é humano. isso mesmo. Que lindo. Como é bom, né, ouvir assim esses depoimentos da prática do dia a dia, né, de sentimentos e emoções que a gente vive no cotidiano, né? E o quanto isso, a gente olhando com carinho assim e percebendo a quem a gente está honrando das deusas e esses arquétipos, facilita para que a gente possa ter essa autopercepção, né? É. E tanto homem quanto mulher, né, Uti? Porque nós estamos falando das deusas aqui, e desse feminino fragmentado a partir de uma visão patriarcal, né, de uma cultura patriarcal, que nós sofremos influência, né, viemos gerações e gerações, né, sob essa influência, mas os homens também, né, eles também foram postos dentro de um modelo de masculinidade que muitos não se encaixam, né, não, não se sentem ali, assim, bom, mas foi isso que me disseram que é ser homem, que eu preciso ser dessa forma. E às vezes nem reflete sobre isso, né? É tão automático, como você disse, né? É algo tão já estabelecido, enraizado na psique, que não se pensa que será mesmo que ser homem é ser assim? Não reflete Simplesmente sobre. faz, né? É, então, essa questão do campo emocional, né, das fragilidades, da vulnerabilidade, das delicadezas da alma, né, desses pontos
de dor, né? Porque todos temos espaços delicados, aqueles espaços que quando a gente toca dói, sabe? Os homens também, os Verdade. meninos também passaram por situações que onde queriam chorar e não puderam, onde escutaram Hum, coisas agressivas. E eles reproduzem isso, ou se fecham, né? Não se hum. permitem tocar nesse espaço, não se permitem ser vistos, na verdade, né? Serem olhados. É verdade, Ana. E às vezes até mais forte para eles ainda, né? Porque essa sociedade patriarcal tão forte no sentido de que tu tem que ser o forte, tu tem que não pode demonstrar teus sentimentos. Poxa, não pode chorar. Ah, isso é muito forte. A gente é importante, eu vejo, que nós mulheres também devemos olhar para o homem, para o masculino, respeitando e olhando as dores, porque eles também têm dores muito fortes, né? E ter esse olhar, assim como tu disse, assim, de compaixão, de amor, de respeito, né? Pelo que o outro viveu, pela sua história e por tudo que tem ali de bagagem, né, Ana? Vou dar um bom dia para as meninas ali que acenaram, a Mirge, a Ivone, a Jande. Bem-vindas, amadas. Ah, A Bruna, que bom tê-las aqui conosco. bom dia, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Então, o ego, quando tem medo, ele agride ou se defende, né? Então, também a gente pode ver isso tanto na mulher quanto no homem como uma reação, né? Às vezes, quando a gente vai tocar em algum ponto, né? Conversar nas relações, né? Às vezes a gente tem as DRs, né? Quer discutir a É. relação para melhorar, né? Então, o Uhum. primeiro ponto não pode ser uma discussão, né? É um diálogo, né? Então, dialogar sobre o que está se passando nessa relação. E aí falar, eu posso falar de mim, você pode falar de você. A gente pode combinar assim, ao invés de ficar um acusando o outro, né? Porque às vezes a gente vai se expressar, a gente quer apontar o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. E se a gente falasse a partir de um espaço onde a gente se sente desrespeitado, então não dizendo que você age assim, né? No entanto, eu me sinto assim, né? Então, quando você fala desta forma, ou com esse tom de voz, ou quando você me chama desse jeito, né? Uhum. Para mim é desconfortável. Eu queria saber se é possível para você me tratar de outra forma, né? Porque eu me sinto assim, eu me sinto assado. Você vai colocando o seu ponto de vista. E também perguntar para o outro como é para ele conviver com você. Porque Uhum. às vezes são anos num relacionamento. E, gente, a gente dorme, no outro dia a gente acorda, já é uma pessoa diferente. A gente passou um dia, né? E uma noite. Então, assim, a gente tá interagindo com o mundo e com pessoas o tempo todo. E ainda Sim. mais quando você investe em você, quando você está fazendo cursos de autoconhecimento, quando você está lendo um bom livro, você está fazendo uma reforma íntima. Imagina uma reforma íntima, como fazer uma grande limpeza na casa. Você vai abrir gavetas, você vai tirar coisas do roupeiro, você vai ver o que serve e o que não serve, você vai encontrar poeira onde antes não via. É muita coisa acontecendo aí dentro. E é claro Verdade. que você vai se modificando com isso. A pessoa que está ao seu lado, seja homem ou mulher, ela te conheceu de um jeito. Hoje você está se mostrando ser outra pessoa, que nem você mesmo sabe ainda bem como é. É Está se verdade. conhecendo também. Então a gente É, precisa falar sobre isso, sabe? é Pois é, verdade. quando a gente se conheceu, eu tinha tal sonho, mas hoje não é mais esse sonho que eu tenho, são outros, né? Hum. Falar sobre isso. Isso nos A dá, gente... abre espaço para a gente se apaixonar novamente. É verdade, Ana. E como é bom isso, né? Como isso
dá um alento, assim, né? A gente respira isso e parece que se reabastece, assim, né? E a gente a gente oscila muito, né, Ana? Nós mulheres, assim, a gente é muito cíclica. Se for ver, no mês a gente muda 4, 5 vezes. Tipo, se for ver pela questão da fase da Ah, sim. lua, 4 vezes é certo. Que no mês a gente muda, oscila de humor, de comportamento e até de o que a gente está sentindo, o que eu quero, o que, que eu vejo da vida. A mulher tem muito essa oscilação. E É. às vezes quem convive com a gente tem uma certa dificuldade, se não é tão sensível, às vezes tem uma certa dificuldade de identificar. E aí a gente passa por muitas deusas aí em um mês, né? Uma hora tu é a É, guerreira, uma hora tu é a Artemis, né? Aquela mulher que é ali a defensora das mulheres, né, Ana? Aí daqui a pouco tu é uma Atena, tu tá muito no mental, estrategista. Daqui a pouco tu é a Hera, tu tá querendo, né, ficar mais no casamento, na casa, a Hestia, cuidando do lar. A gente oscila muito, né, Ana? muito. E a mente feminina funciona diferente da mente masculina, né? E é um grande bailado, né? A gente só precisa saber se a gente está disponível para essa dança. É Ambos, verdade. né, precisam estar, porque é um bailado. Encontrar o ritmo dessa dança, você vai precisar conhecer o seu próprio ritmo, primeiramente, né? Dançar É, consigo, saber como é que é isso, se observar, observar esse calendário lunar que você fala, né? Como eu me sinto em cada lua, na lua nova, na crescente, na cheia, na minguante. Como funciona esse ciclo dessa lua dentro de mim? E as deusas, a gente fala de 7 arquétipos, então, como estas faces, né, se apresentam no meu dia a dia, porque em um momento do dia eu preciso ser mãe, eu preciso ser esposa, e às vezes eu não estou querendo ser nada disso. Hoje eu não queria, sabe? Hoje eu estou incomodada com essas tarefas. E, no entanto, as pessoas estão ali esperando algo de ti. Então tem que parar e observar. Bom, estas crianças que esperam algo de mim são crianças mesmo? Ou elas já cresceram e ainda eu as trato dessa forma e elas acostumaram com isso, então me pedem tudo o tempo todo? Porque às vezes são vai. filhos já adultos e você ainda está dando, dando, dando e dando. E isso te É, esgota. E esse marido, esse esposo ou companheiro, né? Que também às vezes espera algo de ti, porque há anos acostumou você fazendo daquela forma, só que você já começa a se perguntar, assim, você tem se perguntado sobre isso, né? Nossa, mas por que nem a história do peixe assado, né? Que você tira o rabo e tira a cabeça, e um dia o marido pergunta, por que você tira o rabo e a cabeça? Ele vai fazer e quer saber, né, o porquê. Que hoje que ele que vai assar o peixe. Você disse, eu tiro porque minha mãe tirava, né? Aí o marido não entende o porquê e vai perguntar para a sogra. E pergunta para a sogra diz: eu tiro porque minha mãe tirava. Ninguém sabe por que tira o rabo e a cabeça. Aí a Bisa ainda é viva e perguntam para a Bisa. E a Bisa diz: minha forma era pequena, filho. Não cabia o peixe inteiro, por isso que eu tirava o rabo e a cabeça. olha só. Então, né? Às vezes a gente vai fazendo, porque Uhum. sempre foi feito assim, e não questiona, não se pergunta, não se permite fazer diferente, porque agora você tem um formão, entendeu? Você tem um É, baita relacionamento, mas você está fazendo o mesmo, porque todo mundo fazia assim. e assim, como E aí você forma. entra naquele arquétipo da esposa com todas as dores, com todas as características que na mitologia, porque a gente estuda os mitos, né? Então eles Uhum. trazem a luz e a sombra desses arquétipos. E você acaba se enredando na sombra desses arquétipos, né? Então você é uma É, esposa que de repente não tem motivos para ser aquela era possessiva, aquela era ciumenta, mas quando casa, acaba vindo todos os fantasmas daquele marido com quem ela foi casada,
como se você estivesse com o mesmo, mas não é, é um outro relacionamento. Não. É para ser, deveria ser, né? E você está fazendo da mesma forma, se pergunte o porquê, para que você está vestindo tal mito, né? Tal como ele foi. Muito Qual é o... importante essa pergunta. para que você veste o mito tal como ele foi? Porque às vezes nos falta coragem de escrever nosso próprio mito, nosso mito pessoal. Isso Nossa. também fala de uma zona de conforto, é muito mais fácil eu pegar uma história que está pronta e eu repetir do que eu escrever a minha própria história. Que incrível. Vocês Gente, acham disso, gente? nós temos 18 segundos. Tá acabando. Então, Então, agradecer, Ana. né? Isso aí. Obrigada, Amada.